Você estava falando muito das pessoas não conseguirem respirar direito e de terem um prejuízo no sono, no dia seguinte cansaço, dificuldade de atenção, de concentração. Daqui a pouco a gente vai falar das consequências no longo prazo, mas quando você fala em obstrução, você está falando de uma coisa diferente da apneia, né? Explica pra gente o que é a apneia e também como que ela interfere no sono. Então, a apneia é uma obstrução. Tá. E, consequentemente, ela acontece. A gente tem dois tipos de apneia, a apneia central e a apneia obstrutiva. Tá. Quando a gente fala nessas apneias, as duas causam, então, uma pausa respiratória por um tempo em que a gente fica sem oxigênio, se para de respirar, sem movimento respiratório. Tá. E isso acaba tendo, então, repercussões metabólicas nessas questões dessa arquitetura do sono. E aí, quando a gente fala, então, numa apneia de características obstrutivas, a gente tem várias causas que podem estar relacionadas a essa obstrução. A obstrução nasal pode fazer com que a gente ajude a ter esses quadros de apneia, que são essas pausas, que podem estar associadas, às vezes, à medicação. Então, a gente usa, às vezes, remédios para induzir na insônia, pode induzir alguns quadros obstrutivos que podem piorar uma apneia. A gente tem, às vezes, um aumento da base da língua, uma gordura, a questão do obeso, que a gente muito relaciona a obesidade com a gravidade da apneia. A gente, às vezes, tem alterações crânio-maxilofaciais. Então, tem várias coisas que podem estar causando quadros de obstrução nesse espaço respiratório que vem do nariz até, basicamente, a região da laringe, onde a gente, ocluindo, a gente vai ter esse colabamento, o ar não passa, caracterizando, então, uma restrição e uma resistência de via aérea, e aí, consequentemente, dando a apneia. E aí a gente vai classificar essa apneia em leve, moderada, severa, conforme o número de apneias que a gente vai ter durante esse período da noite. Bacana. Roberta, e se a gente pensa, por exemplo, quadros alérgicos, um quadro viral, né, uma gripe, um resfriado, quadros mais agudos, né, e se a gente pensa, por exemplo, em desvio de septo, só para ficar em algumas questões que as pessoas falam muito, isso também pode colaborar para essas apneias obstrutivas? Então, pode ajudar. Geralmente, eles não são os fatores causais principais. A obstrução nasal, ela não é um fator absoluto da obstrução para fazer a apneia. Então, a gente tem outros fatores que vêm do palato, da base da língua, da questão da hipofaringe. Mas eles pioram, porque a gente aumenta a resistência. Consequentemente, a história do canudinho. Se o canudo está pequeno aqui, a tua resistência em todo o teu trajeto do canudo fica pior. Então, a gente com um desvio de septo. E aí, voltando então, o que causa obstrução nasal? Exatamente isso, um desvio de septo, uma rinite alérgica, às vezes uma sinusite crônica tendo uma polipose nasal. Quando a gente vai lá para a criança, a gente pensa numa adenoide. Então, tem várias coisas, uma polipose, tem várias coisas que a gente realmente tem que olhar, com um exame no otorrino, identificar e, baseado nessa identificação, acaba fazendo, então, a sua conduta necessária. Um desvio de septo, nem todo mundo que tem desvio de septo tem um nariz trancado. Se a gente for fazer uma tomografia em todos nós, possivelmente todos nós teremos algum grau de desvio de septo. Agora, o quanto isso vai repercutir, aí é individual e clinicamente a gente faz essa avaliação. Mas tem essas outras coisas associadas, essa rinite, que é uma das causas principais, né, da gente ter uma obstrução nasal associada aos quadros virais. Então, toda hora a gente fica resfriado, uma gripe, vai lá. Quem não ficou resfriado e ficou com aquela noite, né, uma boca seca, respira pela boca, tem uma noite péssima de sono, fica muito cansado no outro dia. E aí a característica da obstrução nasal tendo repercussão na nossa qualidade de sono. Bianca,